Jamil, que falou tanto aqui ao longo do feriado, né, Jamil, desse uso da religião como um todo, do Trump citando a volta da religião para os Estados Unidos. Queria analisar com você a fala de hoje de Donald Trump após a notícia da morte do Papa. A gente tem aqui um trecho para rodar e analisar com você na sequência. Vamos ouvir aqui o que disse hoje o presidente dos Estados Unidos após a notícia da morte do Papa Francisco. Them, all federal flags and state flags at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. Fala curta, né, Jamil? Queria uma análise sua sobre esse momento, ele reforçando as mesmas ideias, mas se limitou a um comentário curto ali sobre o Papa, né? Tem vários absurdos nessa imagem, né? O primeiro delas é fazer isso ao lado do Coelhinho da Páscoa. Era o evento no qual a Casa Branca estava organizando, né? Isso é tradicional, uma caça aos ovos nos jardins da Casa Branca. E no discurso que ele faz, esse trecho que vocês mostraram é tudo o que ele disse sobre o Papa. Tudo o que ele disse, não citou o seu trabalho de combate à pobreza, nada, absolutamente nada, foi tudo que vocês ouviram. O resto do discurso que eu acompanhei, ele fala do grande trabalho da Melania Trump em organizar a festa, ele fala da fanfarra da banda que tocou, ele fala dos jardineiros, ele deixa um espaço gigantesco para elogiar justamente a banda de música que estava tocando, obviamente, militares, e depois ele diz que Jesus estava de volta, basicamente, que a religião está de volta na Casa Branca e pede basicamente que todos se divirtam muito, porque serão 4 anos extraordinários para os Estados Unidos. Ou seja, não, o Papa não estava no centro nem do discurso dele e nem das atenções, obviamente, desse dia que vocês estão vendo aí as imagens. Obviamente, uma sinalização muito clara de que não há uma relação próxima entre o governo Trump e o Vaticano. Vou dar alguns detalhes aqui do porquê que isso é relevante. Em primeiro lugar, Donald Trump escolhe para ser embaixador no Vaticano, embaixador americano na Santa Sé, uma pessoa que justamente seria a pessoa que iria, ou que vai, no caso, articular uma posição ultraconservadora dentro da comunidade ali, pelo menos, de diplomatas no Vaticano, e, claro, tentar empurrar um nome para o conclave que seja, vamos dizer assim, mais adequado ao governo Donald Trump. Segundo ponto, já desde o início do ano, o Papa Francisco mandou uma carta aos bispos americanos criticando justamente a política de Donald Trump, principalmente no que se refere à imigração. O governo americano disse algo extremamente duro, rebateu dizendo: Papa Francisco, você conserte primeiro a sua igreja, depois venha falar da gente. Isso foi a resposta oficial do governo americano, para vocês terem uma ideia. Depois tivemos, claro, vários outros incidentes, mas mais recentemente, J.D. Vance, como disse o Tales, indo até o Vaticano, não porque ele queria encontrar apenas com o Papa, mas porque era uma sinalização aqui para o público americano de que a religião havia desembarcado com uma força grande. O Papa não recebe para uma reunião, a reunião acontece com o secretário de Estado do Vaticano, não acontece com o Papa, e só depois, no domingo, como vocês viram, por alguns poucos minutos, é que o Papa recebe, então, o J.D. Vance, e pronto, e foi só isso. Então, sim, essa fala de Donald Trump ela é importante porque ela mostra a distância que existe hoje entre o governo americano e, claro, essa ala mais progressista dentro do Vaticano. É muito importante a gente ter essa análise aqui hoje, fazendo resgate de ontem e agora também dessas imagens de Donald Trump lá nos Estados Unidos. Jamil, eu sei que você está com o tempo apertado, mas agradeço imensamente por ter entrado aqui com a gente hoje. Seguimos aqui acompanhando as suas colunas que estão ouro aqui nesses últimos dias, como sempre, viu? Obrigada, Jamil. Até a próxima. Até a próxima e deixo aqui um beijo para a doutora Margarete, que logo cheguei.
Como o Jamil já deu o spoiler aqui, logo mais teremos a doutora Margarete Dalcomo para ajudar a gente a entender, inclusive, os detalhes desse boletim médico que trouxe para a gente aqui as causas da morte do Papa Francisco. Só muito rapidamente, enquanto a gente organiza aqui a entrevista, queria um comentário seu, Sakamoto, sobre esse ponto. A gente que assistiu ontem o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, nesse encontro com o Papa Francisco, uma vez que a gente já viu o Papa, inclusive, escrevendo e criticando muito as questões ligadas principalmente às pautas imigratórias do governo Trump. Como que você viu esse recado de hoje, esse momento, essa cena que o Jamil trouxe aqui para a gente do Trump falando brevemente sobre a morte do Papa em meio a um cenário ali todo um tanto conturbado, né? Bem, os líderes conservadores de todo mundo que não gostam do Papa, né, eles vão ter que dar uma engolida seco. São poucos que vão ter coragem de vir a público por um momento em que um Papa morre criticar o Papa. Sapatear em cima do túmulo do Papa é algo extremamente negativo. Então, mesmo quem não tinha simpatia, né, pelo Papa ou pelas posições do Papa, tudo isso mais, vai ter que se controlar. Como bem colocou o Jamil, né, o presidente Donald Trump ele foi bastante econômico nas palavras, né, naquela imagem pastiche, com coelho da paz, com tudo isso mais, econômico nas palavras. Agora, pelo menos ele falou o nome do Francisco. Né, ele falou Papa Francisco, falou que era um bom homem, né, aquela coisa não quis se preocupar, deu algumas frases que foram elogiosas, né, poderia ter sido pior, né, se tratando de Donald Trump, né, poderia surpreender, mas ele não sapateou em cima do túmulo do Francisco. Agora, quem nem citou o nome do Papa Francisco na sua primeira comunicação foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ah, mas ele está internado no hospital. Mas tem postagem. Se tem postagem, né? Pelo menos o nome do Papa Francisco poderia ter sido citado. Né? E aí o Papa, eu não sei se dá para colocar na tela, né? O presidente Bolsonaro tuitou: olha, o mundo e os católicos se despedem daquele que ocupava uma das figuras mais simbólicas da fé cristã. O Papa, mais que um líder religioso, o papado representa a continuidade de uma tradição milenar, guardiã de valores espirituais que moldaram civilizações. Para o Brasil e o mundo, a figura do Papa sempre foi um sinal de unidade, esperança e orientação moral. Sua partida nos convida à reflexão e à renovação da fé, lembrando da força da espiritualidade como guia para tempo de certeza. Ou seja, não falou, ele fala do papado, ele não fala do papa. Ele nem cita o nome de Francisco, né? Uma parte da extrema-direita, quando Francisco estava internado, aqui o tweet do presidente Jair Bolsonaro, repito, o presidente Jair Bolsonaro está internado, o presidente Bolsonaro está na cama do hospital, e, claro, a gente deseja as melhores, estima melhoras para ele, recuperação, não é porque a gente discorda de alguém, das posições de alguém que a pessoa tem que achar, o outro lado tem que sofrer ou coisa do gênero, não, a pessoa, esperamos boa e rápida recuperação ao ex-presidente. Mas a partir do momento que ele posta, ou ele, ou o filho dele, o Carlos Bolsonaro, ou alguém sobre a responsabilidade deles, posta aqui esse teor, né? Então ele está falando em nome do presidente. E aí o nome do presidente não cita nem o nome do Francisco aí nessa primeira postagem. E aí o ponto é o seguinte, quando ele foi internado, né, o bolsonarismo no Brasil, a extrema-direita no Brasil, tipo, rodou a bilola, né? Tipo, foi uma coisa muito doida. Ele teve muita gente, a gente coletou, até discutimos aqui no All News. Muita gente desejou a morte do Francisco, tinha que morrer, porque o Papa era comunista, que o Papa era aquilo, que era aquilo outro, né? Então tinha uma raiva muito grande, até porque o Papa também, a gente vai conversar sobre isso, ele tinha uma simpatia pelo próprio presidente Lula, quando era ex-presidente, quando estava preso, tudo. Francisco tinha essa solidariedade com Lula, né? E aí isso o bolsonarismo sempre fritou por conta disso. E depois disso, o bolsonarismo também via, né, uma parte do bolsonarismo, não estou dizendo todo mundo, mas via nesse comportamento do Papa, dessa opção do Papa pelos mais pobres e os mais vulneráveis, né, como uma ofensa. O que é muito louco, mostra o pessoal pulou a escola de catecismo, não é mesmo? Mas que não, não lembra o que está escrito no Evangelho. Agora, isso me lembra sempre, Natália, palavras que são atribuídas para Dom Helder Câmara, que foi bispo de Olinda e Recife, um dos mais combativos nomes contra a ditadura militar, né? Que ele falava, né? Ele falava assim: olha, se eu falo da fome, todos me chamam de cristão, mas se eu falo das causas da fome, todos me acusam de comunista.
e era a mesma coisa que o Papa Francisco sofria, e é por isso que ele tem, inclusive, toda essa má vontade por parte da extrema-direita em todo o mundo. Agora, ninguém vai bater no Papa, né, que acabou de falecer, né, porque isso vai pegar mal junto aos próprios seguidores, que muitos deles são cristãos, são católicos, né, mas que tem muita gente que deve estar feliz, deve.